ano passado, contra qualquer previsão nossa e com suas configurações que não saltavam aos olhos, o K11 Plus vendeu bem pra caramba. Seja pela lembrança afetiva ou por um hardware consistente, será que nesse aquecido segmento perto dos R$1.000, o conjunto atualizado do K12 Plus vem pra animar o público? É isso que vamos discutir nesse vídeo aqui. E claro, se em qualquer momento você gostar do K12 Plus, tem links pra ele na descrição e comprando por lá você ainda ajuda o canal a trazer mais e mais vídeo pra você. Sabendo disso, bora pro review. Começo falando do design do K12 porque nesse quesito a LG resolveu mudar algumas coisas da geração passada. A traseira continua em plástico, porém com um toque metalizado na pintura que é azulada e meio fosca. Realmente ela ficou muito bonita. Ele só é um pouco escorregadio na mão, então ter uma capinha é essencial para os mais desastrados, coisa que não está presente por aqui. A LG incluiu também a certificação militar no padrão MIL-STD 810G, que é até difícil de falar. Essa certificação aí segue algumas normas de construção para deixá-lo mais resistente contra aumento de temperatura, impacto e vibrações, mas isso não significa que ele tenha resistência à água, nem que você pode entrar em uma guerra e sair com a tela intacta. Não vamos nos confundir por aqui. Um ponto que eu achei engraçado, no entanto, é que eles resolveram deixar quase tudo do lado esquerdo do aparelho, sobrando só o botão Power no lado oposto. Temos duas bandejas para armazenamento externo e cartões SIM, além dos botões de volume e um botão adicional exclusivo para chamar o Google Assistente, que depois de um tempo que você se acostuma é um caminho sem volta. É muito mais fácil de usar sem você precisar ficar falando OK Google o tempo todo. Pro André, que já tem várias coisas conectadas em casa, ficou ainda mais fácil de usar o assistente de forma produtiva. Mesmo com o corpo mais esticado, o sensor de impressões de digitais foi posicionado em um ponto legal e funcionou bem comigo. Para fechar, temos uma entrada P2 e, infelizmente, uma entrada micro USB, que já tá ficando bem datada e sumindo até mesmo dos modelos mais baratos como esse. Uma grande mudança do K11 pro K12 ficou então para a tela. Apesar de seguirem com o novo padrão de telas esticadas, a LG deixou de fora o uso dos entalhes, o que acabou tornando o aparelho um pouco grande, na minha opinião, com relação à sua tela. O painel LCD de 5.7 polegadas tem resolução apenas HD e proporção 18:9. Ele também tem, no geral, uma boa qualidade, mas pode sofrer um pouco mais em ambientes abertos, já que o brilho não é tão alto, fato conhecido da geração anterior. As cores são bem vívidas e equilibradas, e sim, enquanto eu não saí de casa com ele, eu gostei do resultado, mesmo com a resolução inferior, que é padrão pro segmento. Se na tela o K12 Plus apresenta coisas que são mais do mesmo dessa categoria, é no som que ele acaba trazendo pontos interessantes. Eu não percebi distorções na saída de som, mesmo em volumes mais altos. Os graves e agudos são bem equalizados, entretanto ele poderia ser um pouquinho mais alto, o que inviabiliza esse modelo aqui para usar como caixinha de som no busão lotado. André, você tá louco? Não brinca nem com isso daí, cara. Não dá ideia pros caras que não tem coisa pior que isso. O que me deixou mais satisfeito foi o fato da conexão P2 dar suporte à tecnologia DTS-X, que dá uma incrementada no som e deixa a experiência mais legal. Para ativar essa função é só ir até a central de notificações e ativar por lá. Apesar desse carinho da empresa com o áudio, os fones que acompanham o equipamento são bem fraquinhos, então fica meio ruim a experiência assim que você tira da caixa. Mas se você usar fones de ouvido melhorzinhos, já vai conseguir algo melhor na hora de ouvir umas músicas com graves mais destacados e, claro, um podcast, já que a função define melhor a voz. Um dos grandes pontos negativos desse modelo, na minha opinião, é o fato de ainda vir com Android Oreo direto de fábrica. A LG não deixou claro se eles vão atualizar ou não o sabor do Android, mas eu não contaria com isso. É meio ruim você comprar um modelo de 2019 e receber apenas funções de 2 anos atrás. Além disso, o André tem uma opinião própria sobre a interface. Olha, de todas as fabricantes, eu acho a interface da LG a menos otimizada. Ela também é pra mim um pouco cansativa visualmente, se é que vocês me entendem. Aliás, sem querer exagerar, mas eu acho que o design dela no geral é um pouco antiquado. Existe um botão dedicado a mudar o chip usado para chamadas. Tem um ícone só para ir para uma tela de aplicativos desinstalados, fora os aplicativos de uso duvidoso, como o Quick Memo Plus, o Remote Call Service e o Smart World, que eram para ser legais. Esse aparelho me fez lembrar muito do Zenfone 2 da Asus, que tinha um software bem fraquinho e vivia com bugs. Inclusive, falando em bugs, eu não entendi a necessidade do sistema de me avisar que a bateria do modelo não é removível. Essa notificação apareceu por várias vezes durante o meu uso. Outra adição boa e controversa ao mesmo tempo é o modo Eco Playback,
que reduz o brilho da tela ao mínimo para economizar bateria. Dessa forma, você pode deixar um aplicativo reproduzindo o áudio sem bloquear a tela, ou seja, eles fizeram uma solução nativa para burlar o YouTube Premium, que habilita a reprodução em segundo plano. Mas assim, deixando essa birra de lado, não dá para criticar a escolha deles de já incluírem um gerenciador de arquivos e um app de lista de tarefas no sistema. São coisas que acabam facilitando o uso do dia a dia e, poxa, funcionam muito bem. Gostei, disso aí eu gostei. Sobre as especificações, o processador utilizado aqui é um Helio P22, ele é um chip octa-core que vai até 2 GHz e tem alguns núcleos ali que são A53. Junto com isso ele tem 3 GB de memória RAM que até mandam bem nas tarefas rotineiras. Deixa eu ressaltar aqui de novo, tarefas rotineiras. O foco não é no público que usa o aparelho intensamente. Aplicativos de redes sociais, mapas, Spotify e navegador vão bem e o engasgo só acontece na hora de ficar alternando entre aplicativos, mas de novo, tá tudo dentro do que se espera desse conjunto. A parte gráfica fica a cargo de uma GPU PowerVR RUG, que foi uma das grandes decepções para mim. Claro que se você for rodar um vídeo no YouTube ou Netflix com a resolução HD, você não vai ter problema nenhum. O gargalo fica mesmo nos jogos. Para exemplificar, apesar de ter conseguido instalar o Asphalt 9, ele sequer passou da tela de boot do jogo. O PUBG e o Free Fire rodaram nas especificações mínimas do jogo uma vez ou outra, e daí eu senti aquela quedinha de frame, principalmente quando eu encontrava com outros oponentes. A culpa aqui não é necessariamente da LG, sendo que grande parte disso tem relação com a potência e com a compatibilidade da GPU da MediaTek. Afinal, foi a MediaTek que botou a GPU aí. Por outro lado, a bateria de 3.000 mAh até que mandou bem. Eu consegui passar o dia inteiro com ele sem muita surpresa. No uso intenso, a média de consumo ficou na casa dos 25% de bateria por hora, onde eu combinei navegação de internet, gravação de vídeo, jogos e reprodução de vídeo. É uma marca satisfatória, mas que não cresce os olhos, como é o caso de alguns concorrentes, com capacidade maior, perto ali dos 4.000 mAh. O calcanhar de Aquiles, no entanto, fica pro tempo de carregamento dessa bateria. São necessárias mais de 2 horas para ir de 0 a 100. E para fechar, a gente tem que falar de um ponto importante desse aparelho, que são as câmeras. Apesar da performance em jogos não ser das melhores, o Helio P22 tem a premissa de trazer inteligência artificial para a linha mais barata da empresa. Então, a câmera traseira de 16 megapixels consegue identificar até 8 cenários diferentes na hora da foto para te ajudar a dar um up nas configurações. Essa daí é uma função cada vez mais difundida e que realmente ajuda, mas eu não vi tanta diferença assim no meu uso. Tem diferença, só não é muito grande. Inclusive, o HDR, que já vem configurado por padrão, também não tem uma extensão dinâmica tão grande assim. Eu só senti ele realmente melhorando a foto quando eu fui para um lugar fechado, com uma luminosidade reduzida. De resto, pensando nessa faixa aí de R$1.000, dá pra falar que os resultados foram consistentes. As cores estão legais, o contraste, saturação e nível de ruído estão equilibrados e o balanço de branco acerta sem muita dificuldade. Eu senti a saturação um pouquinho exagerada ao ar livre, mas daí já seria muita sacanagem da minha parte comparar com outros aparelhos topo de linha que a gente já usa por aqui. Quando a luz do sol vai embora, o bom resultado vai embora junto. A definição da foto cai drasticamente e não é difícil notar uma granulação exagerada, por conta do ISO mais alto. Você consegue gravar vídeos em Full HD, mas o aparelho fica devendo na estabilização, o que também ocorre na frontal, que conta com um sensor de 8 megapixels com flash LED e, assim como a câmera traseira, faz um bom trabalho em ambiente iluminado. O que me deixou incomodado, no entanto, foi o fato dele ter um filtro de embelezamento meio que por padrão, mesmo eu desabilitando ele. O modo retrato via software funcionou bem, apesar de não acertar o recorte de cabelo em alguns momentos. Em ambientes com pouca luminosidade, não espere que o flash vai resolver suas selfies, porque dificilmente isso vai acontecer. O modo retrato nessas circunstâncias ficou ainda mais perdido, então, de modo geral, é como eu disse, as câmeras apresentam resultados bons em boa luz. Agora, abaixou a luz, ferrou tudo. Para concluir, eu não acho que o K12 Plus valha os R$ 1.200 pedidos no lançamento. Nessa mesma faixa de preço você leva um Moto G7 ou um Galaxy M20, que são melhores opções. Mas caindo para casa dos 800 ou até mesmo dos R$ 700 do K11, que é o que ele chegou no ano passado, o K12 Plus começa a ser uma opção bem interessante para quem quer o básico consistente, sem muitas jogatinas. Se você gostou dele, tem os links aqui embaixo na descrição. E claro, se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário que eu quero saber o que vocês estão pensando. E não se esquece de se inscrever por aqui, porque tem vídeo novo saindo todos os dias de guia de compra e tecnologia. Então é isso, meus amigos, e até mais!